Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental, semana 1. Vamos lá? Ô, gente, antes de começar, eu tenho que dar um aviso para vocês. O PET 5, para a gente resolvê-lo, para a gente concluí-lo, nós vamos ter um pouquinho menos de tempo. Por quê? Na próxima semana, do dia 12 ao dia 16, vai ser a semana do saco cheio. Então, eu acredito que vocês vão querer descansar, não vão querer mexer com a atividade do PET, não, né? Só que o tempo para a gente terminar o PET 5 vai continuar sendo o mesmo, vai continuar sendo as 4 semanas. Então, vocês vão ter que fazer a semana 1 e a semana 2 agora, né? Para não deixar acumular. Porque eles não vão dar mais tempo para a gente concluir o PET 5, não. Como se estivesse repondo a semana do saco cheio, não. Tá? Então, vocês vão ter que fazer a semana 1 e a semana 2 agora, para não deixar acumular. Outra coisa, não vai mais ter aquela semana de acolhimento, aquela semana de preparação entre um PET e o outro, não. Para a gente conseguir concluir a carga horária necessária até a data que foi estipulada pelo governo para finalizar o ano letivo de 2020, a gente vai ter que fazer um PET atrás do outro, sem intervalo. Então, não deixem as atividades acumularem. Então, vamos começar aqui a correção da semana 1. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, tá? É uma notícia. Eu vou ler só algumas partes aqui, só para a gente saber qual que é o tema, qual que é o assunto tratado. 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela pesquisa. Levantamento realizado pelo IBOPE e encomendado pela Bayer, que é uma empresa farmacêutica, apresenta raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros e mostra que pandemia fez com que 25% das pessoas deixassem a atividade física de lado. Aí aqui vem alguns sinônimos de autocuidado, algumas ações que são relacionadas ao autocuidado, que significam autocuidado, como por exemplo, alimentação saudável, prática de atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. E depois vem alguns hábitos que são de autocuidado, esses hábitos aqui também são sinônimos de autocuidado, mas que, de acordo com essa pesquisa, não foram relacionados a autocuidado pelos brasileiros. Então, os brasileiros não acham que essas questões que eu vou falar agora, que essas ações que eu vou falar agora, são exemplos de autocuidado, que seriam os hábitos de cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Todos esses elementos que eu falei, desde a alimentação saudável até evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, tudo isso aqui são exemplos de autocuidado. Só que alguns são mais lembrados pelos brasileiros e outros são menos lembrados. Depois aqui fala que essa foi uma pesquisa encomendada pela Bayer para entender como que a população brasileira cuida de si mesmo. Qual que é o significado de autocuidado para esse público. E eles também quiseram saber qual que foi o impacto da pandemia nessas rotinas. Se por causa do isolamento social, por causa da pandemia, se teve alguma alteração, se teve alguma mudança nesses hábitos de autocuidado. Aí aqui embaixo, nesses outros dois parágrafos, eles vão descrever as informações mais importantes, mais relevantes que foram descobertas através dessa pesquisa. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esse fator aqui, ó, para essa informação que foi descoberta através dessa pesquisa. 3 a 4 participantes declaram sentir algum tipo de dor frequentemente. Como consequência, cerca de um quarto dos entrevistados toma algum analgésico pelo menos uma vez por semana. Por que essa informação aqui é importante? É porque a empresa que encomendou a pesquisa pertence à indústria farmacêutica, que é a Bayer. Então, ao concluir que um grande número de entrevistados sente dor, declara sentir dor frequentemente e que toma analgésicos, com base nessa informação,
A Bayer pode planejar as suas ações de marketing, a produção de novos medicamentos para atender a essa demanda da população. Então vamos começar as perguntas aqui, ó. Questão 1. Qual a finalidade do texto? É relatar os resultados de uma pesquisa sobre rotina de autocuidado dos brasileiros durante a pandemia. Então, como esse texto aí é uma notícia jornalística, o objetivo dela, a finalidade dela é relatar um fato atual e relevante. Aí, qual que é esse fato atual e relevante? É essa pesquisa aí sobre a rotina de autocuidado. Questão 2. Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Aí você vai colocar os principais e os que são menos associados, porque tudo isso aqui significa autocuidado. Os principais são alimentação saudável, atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. E os menos associados, cuidar do corpo, higiene, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Questão 3. Escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto. Em torno delas é que o texto é construído. Aí eu coloquei essas aqui, ó. Pesquisa, autocuidado, pandemia, saúde e dores. Não precisa de você justificar, é só você colocar as palavras. Eu escolhi essas palavras porque permitem que eu recrie mentalmente os tópicos abordados no texto. Então, essas palavras aí fazem com que eu possa reconstruir na minha mente as informações que eu adquiri através da leitura do texto. O tema do texto é o resultado de uma pesquisa encomendada por uma empresa farmacêutica que tinha como objetivo saber o que significa autocuidado para os brasileiros e como esses hábitos foram afetados durante a pandemia. A pesquisa revelou que os brasileiros associam o autocuidado à melhora da saúde e também concluiu que um grande número de entrevistados sente dores frequentemente e tomam analgésicos. Essa informação é essencial para a empresa farmacêutica, pois certamente um de seus produtos são os analgésicos. Pode ser que você tenha escolhido outras 5 palavras, mas o importante é que você tenha feito essa escolha com base em um raciocínio lógico, pois as palavras-chave devem te fazer relembrar o conteúdo principal do texto. Questão 4. Escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. Então, as informações que eu considerei fundamentais são essas aqui, ó. Pesquisa encomendada pela Bayer representa raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros durante a pandemia. O brasileiro atualmente associa o autocuidado à saúde e bem-estar. Segundo a pesquisa, 3 a 4 participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente. Questão 5. Qual é o assunto tratado no texto? São os hábitos de autocuidado dos brasileiros. Questão 6. Que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? São essas circunstâncias aqui, ó. O fato de que a pandemia afetou a rotina das pessoas em todas as áreas, inclusive no autocuidado. E essa mudança de hábitos afeta também o consumo. Daí o interesse da Bayer em realizar a pesquisa. Atividade 2. A gente vai fazer a leitura desse textinho informativo aqui, que é um resuminho de algumas das principais figuras de linguagem. Aí você tem a metáfora, que é a comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Na comparação por meio de metáfora, não existe um conectivo. Não tem a palavra como, igual, parecido. Então, é uma comparação que aproxima 2 elementos que têm alguma coisa em comum. Então, tem esse exemplo aqui que está no PET e eu coloquei um exemplo que eu inventei aqui também. Esse estudo remoto é uma cruz que eu estou carregando. Então, o estudo remoto e a cruz têm alguma coisa em comum, que estão me fazendo sofrer, né? Depois vem a metonímia, que é quando a gente faz a substituição de um elemento por outro. Por exemplo, lemos Machado de Assis no PET do 2º ano.
A gente não leu a pessoa do Machado de Assis, não. A gente leu as obras dele. Então, nessa frase aqui, eu estou trocando as obras pelo nome do autor. Aí vem a hipérbole, que é um exagero. Por exemplo, assim, ó. Estou quase morrendo de tanto fazer o pet. Eu não estou morrendo de verdade, isso é um modo de dizer, né? Eu estou querendo exagerar para representar que a resolução desses pets não está fácil. O eufemismo é quando você suaviza um discurso, quando você vai falar uma coisa que é difícil de ser dita, aí você fala com umas palavras mais suaves. Se esse estudo remoto não acabar, eu é que vou acabar indo morar com São Pedro. Então, eu tô querendo dizer aqui que eu vou morrer, né? Aqui também seria uma forma de hipérbole, né? Porque eu estou exagerando. Mas esse uso da expressão ir morar com São Pedro significa que eu vou pro céu, significa que eu vou morrer. Então, para não usar a palavra morrer, para colocar uma coisa mais suave, uma coisa mais engraçadinha, eu troquei por essa expressão aqui. Então, isso aqui constitui um eufemismo. Personificação ou prosopopeia é quando você atribui características ou qualidades humanas a um ser que não é humano. Por exemplo, o pet me olhou nos olhos e disse: quando você estiver dormindo, eu vou estar lá. Quando você estiver comendo, eu vou estar lá. O pet é um objeto, ele não é um ser humano, né? Ele é uma apostila. Mas aqui na minha construção, aqui na minha frase, no meu período, eu coloquei o pet com a habilidade de falar. Então, eu coloquei esse pet de uma forma personificada. Eu atribuí uma ação que é humana a um ser que não é humano. Antítese é quando você contrapõe elementos que são contrários um ao outro, tipo assim, guerra e paz, o bem e o mal. E nesse caso aqui do exemplo que eu criei, eu coloquei o seguinte: governo anuncia que aulas presenciais poderão voltar. Alegria. Os pets continuarão até o fim do ano letivo. Desespero. Então, aqui eu estou contrapondo as ideias de alegria e de desespero. Pleonasmo é quando você repete a mesma ideia com palavras diferentes. Por exemplo, há muitos e muitos anos atrás, quando as aulas eram presenciais, éramos felizes e não sabíamos. Quando eu falo há muitos anos, é lógico que há atrás. Existe há muitos e muitos anos na frente? Então, não precisa de eu falar que é há muitos e muitos anos atrás. É só eu falar que há muitos anos. Pronto, só isso já estava bom. Então, aqui eu repeti a mesma ideia, que é uma retomada do passado, uma referência ao passado, só que com expressões diferentes. Para você lembrar de pleonasmo, é só você lembrar de subir para cima e descer para baixo. Então, é a repetição de ideias com palavras diferentes. E aí, aqui na atividade, está pedindo para você identificar quais figuras de linguagem estão presentes nesses anúncios publicitários aqui. Esse primeiro aqui, que é uma propaganda da Hortifruti, você tem um limão, aí aqui está escrito assim, ó, cascas. Esse cascas aqui é uma referência, é uma sátira, uma paródia da revista de celebridades Caras. Então aqui a Hortifruti sempre faz essas propagandas como se fosse uma capa de revista, né? Não, só que aqui não é a revista Caras, é a revista Cascas, porque é tudo sobre vegetais. Aí ele coloca aqui em destaque um dos produtos que são vendidos por essa empresa e coloca aqui uma frasezinha, um enunciadozinho aqui que destaque alguma qualidade do produto, só que de uma forma inusitada, de uma forma bem humorada. Aí aqui está escrito assim, ó, é como se fosse uma declaração dessa celebridade aqui, ó, a celebridade é o limão. Limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida. Aqui a natureza é a estrela. Então aqui foram atribuídas características e ações humanas a um ser que não é humano. Colocou o limão como se fosse uma celebridade que inclusive fala e dá entrevistas. Então, qual que é essa figura de linguagem em que é atribuída a um ser não humano características ou ações que são humanas? É a personificação. Então, você vai colocar aí, ó, que a figura de linguagem presente nesse texto 1 é a personificação ou prosopopeia. Depois você tem o texto 2, que é a propaganda, o anúncio de uma pet shop. Aí tá escrito assim, ó, banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Então, aqui eles estão opondo dois elementos que são contrários um ao outro, que são o cão e o gato. São elementos que são opostos.
E além disso, quando fala aqui, ó, que o seu cão, depois do banho e da tosa, vai sair um gato, não significa que ele vai se transformar em outro animal, não. Significa que ele vai ficar bonito. Então a palavra gato está no sentido figurado. Gato aqui significa bonito. Então aqui tem duas figuras de linguagem, que são a antítese e a metáfora. A antítese aparece na oposição entre cão e gato, e a metáfora aparece no significado que a gente tem que subentender da palavra gato, né? Que está aí no sentido de bonito. E aí vem o texto 3, que é uma propaganda desse chocolate aqui, ó, da Lacta. Aí tem uma pessoa com a boca aberta, tem alguns chocolates aqui, né? E aí vem esse textinho aqui falando: 5 novidades para deixar você de boca aberta. Então você vai ficar surpreso. Mas aí, isso é no sentido figurado. Porque aqui também existe o sentido literal, o sentido real dessa expressão ficar de boca aberta. Porque aqui continua dizendo que essas 5 novidades vão deixar você de boca aberta e fechada. Aberta e fechada. Porque significa que você vai comer, né? Você vai abrir e fechar a boca para mastigar, para comer esses chocolates aqui. Então, além de você ficar surpreso, de boca aberta, você vai consumir muito desses produtos aqui, dessas novidades aqui, porque elas são muito boas, muito gostosas. É essa ideia que o texto está querendo passar. E aí, qual figura de linguagem que tem aqui nessa expressão de boca aberta? É a metáfora, porque deixar de boca aberta seria deixar surpreso com as novidades dessa empresa. Continuando aqui então, atividade 2. Qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? É o seguinte: as figuras de linguagem permitiram a divulgação dos produtos de forma inusitada, criativa, chamativa, para atrair a atenção do consumidor, estimulando a compra. Questão 3. Tente reparar nos textos que lê no cotidiano, para a escola ou para outras finalidades. Se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Então você tem que procurar, você tem que pesquisar, procura na internet 2 exemplos de textos que a gente vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e que tenham alguma dessas figuras de linguagem que a gente estudou. O que vocês vão fazer? Eu vou colocar aqui para vocês 4 exemplos de textos que apresentam figuras de linguagem. E aí vocês vão escolher 2 deles. Então eu vou te dar 4 opções e você vai escolher 2 delas. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai copiar a frase que você escolheu, vai copiar as 2 frases que você escolheu. Você vai indicar a figura de linguagem que está presente em cada uma delas. Aí as opções estão aí no PET. Metáfora, metonímia, hipérbole, etc. Esses textos que eu escolhi têm uma dessas figuras de linguagem que estão aí no PET, que a gente acabou de estudar. E aí, logo em seguida, você vai explicar o significado do enunciado segundo a sua interpretação. Então, depois que você escolher a frase, identificar a figura de linguagem, você vai explicar o que essa frase significa. Você vai fazer isso para 2 dos 4 exemplos que eu vou postar aqui para vocês. Então, eu vou colocar as imagens aqui, você faz a sua escolha, copia as frases no seu caderno, coloca qual figura de linguagem que tem nelas e explica o significado. Com alguma dúvida, se você não tiver certeza sobre a figura de linguagem que tem na frase que você escolheu, você pode deixar um comentário aqui para mim que eu te ajudo a responder. É só você colocar aí para mim qual das frases que você escolheu que eu te falo se é a figura de linguagem que você acha que tem, se ela está certa ou se ela está errada.
E os meus alunos podem me procurar lá no Telegram, que eu ajudo vocês a responderem. Muito bem, então essa foi a correção da semana 1 do PET 5. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas próximas correções. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Isadora Vieira, Samuel Games de Patrocínio, um salve para todo mundo daí. Mandar um salve para Camille Vitória e para todo mundo de Cataguases. Um salve para Aristides Moreira e para todo mundo de Itabira. Ana Espínola, um salve. Vitor Salim Rodrigues, Marcilene Armando e Emerson Rodrigues Vieira Alves, um salve. Custódia Oliveira Esteves, um salve. Um salve para Maria Eduarda. Pro Daniel de Genipapo de Minas. Um salve para Davi e para a Escola Estadual de Lagoa Grande. Mundo da Ana Luísa, um salve. Um salve também para Gabriela, Janice e Efigênia, de Conselheiro Lafayette. Um salve para vocês daí. Um salve também para Sândila Taine e para todo mundo de Ipatinga. Rebeca Valentim, um abraço. Giane Raquel. Yandere Simulator, um salve. Jojo Games, um abraço. Débora Cristina Dias, Dedinha, um salve. Alice Vieira, um salve. Um salve também pro Eliel e pra Escola Antônia Bernardes Rodrigues e pra todo mundo aí de Carlos Chagas. E também pra todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, compartilhando, comentando. Um abraço pra vocês, muito obrigada e um salve. Eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau!